Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do BXGDE, que é o nosso grupo de discussões empresariais. É importante dizer que este grupo ele é formado por empresas de grande porte, com o objetivo de debater assuntos relevantes das áreas fiscal, tributária, contábil, jurídica, trabalhista, e também o apoio dos nossos parceiros de negócios, que são FIENG, pelos advogados atuantes na gerência tributária, pelo Centro 4.0 Senai, onde temos a oportunidade de desenvolver projetos introduzindo tecnologias para que os processos se tornem ainda mais inteligentes. A Goulart e Colepiclo Advogados, que traz as novidades jurídicas. A MIT Platform, que traz os assuntos e as atualizações tributárias, sempre com a reflexão da conformidade fiscal. E a RSM, que traz a importância sobre os controles internos com a visão de auditoria. Como aderir a esse grupo. Então, vamos à pauta de hoje. Boa tarde a todos. Minas Ligas, ela migrou da versão SEC para a versão HANA e, ao mesmo tempo, ela contratou também a solução Softcom para atender aí as obrigações fiscais e contábeis. Minas Ligas, ela objetivou fazer esse processo em 2022 com a migração para janeiro de 2023. Então, durante todo o ano de 2023, 2022, a equipe de TI esteve envolvida diretamente com todas as áreas e usuários SAP da Minas Ligas e desenvolveu aí vários key users para atuarem nas plataformas de teste e desenvolvimento também. Conseguimos alcançar o objetivo, que foi a plena migração com início de operação em janeiro de 2023. E um dos pontos, alguns pontos que foram observados aí, principalmente pela equipe de TI, por que migrar para o SAP S/4HANA. Então, a gente observou aí oportunidade de revisão e otimização de processos com melhores práticas. A nossa versão era uma versão bem desatualizada, a possibilidade de alavancar melhorias com as tecnologias embutidas na nova plataforma do HANA. Junto com o HANA, a gente também trouxe a mobilidade do Fiori, então são flexibilidade, né, das atividades, o retorno, né, back to standard, retorno, redução de utilização de programa Z e retorno à utilização do programa standard, funções analíticas adicionais ao transacional. Então, a gente conseguiu e tem tido a oportunidade de utilizar aí, vários relatórios adicionais que a SAP antes não disponibilizava. Performance e produtividade com acesso por apps. A gente percebe aí que a ferramenta HANA, através dos apps, você tem uma maior agilidade ali de acesso, a produtividade é maior, alguns outros campos você tem possibilidades mais ampliadas, né? A título de exemplo, aí, as transferências que são feitas aí entre unidades, transferências de materiais, de estoques, que você faz entre unidades, você tem uma visão maior do que você está fazendo, de onde está tirando, para onde está mandando. Então, você tem ganho na produtividade, oportunidade de formação e desenvolvimento de novos usuários-chave, SAP. Esse também foi um aspecto muito observado nessa oportunidade que a gente teve de migrar do SEC. E o outro ponto, por fim, é o suporte que a SAP fornece aí ao SEC 6.0, né, que está programado ali para dezembro de 2027. O compromisso de manutenção da SAP com a RP, né, até dezembro de 2027 para o SEC e estendido até dezembro de 2030 com 2% de acréscimo ali na sua anualidade ali. E o SAP S/4HANA tem um suporte geral aí previsto até dezembro de 2040. Justificativas pela solução fiscal Softcom, que é aí praticamente o objetivo principal aí dessa apresentação, né? É uma ferramenta
ferramenta SAP, ela não entrega o pacote completo das obrigações do SPED. Então eu vou mostrar em algumas telas para frente aqui algumas obrigações e vou conseguir explicar ali o que ele entrega, o que ele não entrega, e daí a importância de desenvolver aí uma solução que te entrega tudo. Então você tem ali maior confiabilidade do que daquilo que você está entregando, né? A solução ela é embarcada no SAP 100%, então isso traz para a gente aí, mais tranquilidade, né? Não tem aquela migração de informações de uma base para outra. A solução ela é atualizada automaticamente nas alterações de layout, então é uma preocupação também que a gente tinha, né, de encontrar um parceiro que possui um time específico trabalhando essas questões, acompanhando essas questões e atualizando a base e nos mantendo sempre atualizado em relação às alterações aí e as obrigações. E também é uma solução que eu coloquei que ela é bem amigável e transparente para o usuário. Então, assim, você consegue acessar facilmente, ele é bem, te induz ali a fazer o passo a passo ali sem criar muitos obstáculos. Quando a gente foi fazer, pensar em migrar para o HANA, uma das nossas preocupações era exatamente como que a gente ia fazer em relação aos SPEDs, né? Então, né, os campos azuis escuros, os roxinhos, é o que a SAP entrega, né? E os que estão em branco são os campos que ela não entrega. Então, a exemplo aqui FD, ICMS, IPI, a gente tem alguns blocos que ela entrega, né? O bloco de abertura ela entrega 100%, mas aí alguns outros blocos ela não entrega vários campos, né? E olhando aqui para a direita, a FD contribuições, a gente tem também essa mesma dificuldade, né? Alguns campos, alguns blocos ela entrega parcial, alguns blocos quase na sua totalidade. E na próxima tela aqui é o SCC, Escrituração Contábil Digital. Ela entrega muito pouco, né? Então, assim, realmente ia ficar uma coisa muito partida e ia ser uma entrega insegura das informações. Esse campo aqui já é o da escrituração fiscal e a gente tem também alguns campos que ela preenche da mesma forma e outros, inclusive o bloco X, praticamente não entrega nada. Então, Sim. esse ponto aqui é o que resige essa simplificação da reforma tributária. Como que é o nosso sistema atual, né? E lembrando que nós estamos falando da reforma tributária sobre o consumo. Então, não entra em votação nesse momento a parte que envolve a renda. Então, imposto de renda, contribuição social vai ficar para um segundo momento. Então, seria a unificação aí do PIS e da COFINS, passando para a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, o ICMS e o ISS eles seriam unificados no IBS e o IPI seria substituído aí pelo imposto seletivo. Só para deixar todo mundo no mesmo ponto para a discussão, o que prevê esse IVA dual e por que dizem tanto dessa simplificação da reforma? A gente vai ter uma legislação uniforme. Então, serão os mesmos fatos geradores, teremos as mesmas bases de cálculos, as mesmas hipóteses de não incidência e imunidades, os mesmos sujeitos passivos, já estarão previstos quem terá direito a regimes especiais, diferenciados ou favorecidos, e também as mesmas regras de não cumulatividade. Então, trazendo isso para o âmbito, por exemplo, estadual, hoje nós temos cada estado a sua própria legislação, muitas das vezes elas são conflitantes entre si, e com isso gera, né, no nosso dia a dia, vários transtornos e, às vezes, até restrições dos próprios direitos com aproveitamento de créditos, por exemplo. Então, a reforma vem realmente para simplificar esse cenário. Então, não existirá mais essas leis em cada estado, será uma legislação uniforme dispõe. Então, quando a gente traz isso também para o âmbito do município, que a gente tem mais de 1.000 municípios pelo Brasil, realmente é uma simplificação relevante. A CBS ela será de competência da União e os estados e municípios responsáveis aí pelo IBS. Vai também ocorrer a uniformidade da alíquota
será uma alíquota única para todos os bens e serviços. E como que funciona hoje? Cada estado tem a sua alíquota do ICMS, cada município tem a sua alíquota do ISS, e isso vai acabar. Nós teremos uma alíquota única que vai formar esse IVA dual e que vai ser composto pela CBS e pelo IBS. Hoje, por exemplo, em relação aos serviços, quem não está na lista da lei complementar não é tributado. E aí, com a reforma, isso muda. Todo mundo será tributado igualmente, a não ser que já esteja dentro de alguma exceção prevista no texto da Constituição. Estima-se que essa alíquota ela chegará aqui no Brasil até 27% e tem um potencial de ser a maior alíquota do mundo, que hoje quem detém aí é a Hungria. E quem está aí nessas exceções da alíquota única? E aqui já apresento como que o Senado modificou também. Por exemplo, medicamentos não estavam no texto da Câmara e o Senado colocou. Automóveis de passageiros adquiridos, né, por pessoas com deficiência físicas ou portadores aí do autismo, eles terão uma redução da alíquota de 100%, ou seja, na prática eles serão isentos. Cesta básica nacional, dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas físicas com deficiência e produtos hortícolas, frutas e ovos. Caberá uma lei complementar definir exatamente quais desses itens, né, dentro desses setores aí, terão essa redução da alíquota. Mas já existe a previsão de que eles serão setores beneficiados, né? Isso aqui também foi incluído pelo Senado, que é em relação aos automóveis adquiridos por motoristas profissionais, como no caso do táxi. Eles também terão uma redução de 100%, tanto da CBS quanto do IBS. Os bens de capital e os serviços de educação superior ProUni. Em relação ao ProUni, terá essa redução no tocante apenas à CBS. O IBS será cobrado integralmente. Continuando essa lista das isenções, agora serão as reduções de até 60% da alíquota. E aí englobam os serviços de educação, os produtos da cesta básica estendida, dispositivos de acessibilidade para os PCDs, né, que é o pessoal com deficiência física, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, dispositivos médicos, serviços de transporte públicos, os serviços médicos, insumos agropecuários e aquícolas. E esse aqui era o maior lobby que tinha no Congresso, que é relacionado ao serviço de profissão intelectual, que estão sujeitos a um conselho profissional, por exemplo, engenheiros, contadores, os próprios advogados, todas as profissões que estão vinculadas a um conselho profissional, conseguiram entrar nas exceções. Então, para esses setores, haverá uma redução da alíquota de 30%. Ou seja, isso daqui também foi uma alteração agora promovida pelo Senado. Esse texto retornou à Câmara e vai ser votado novamente em 2 turnos. Se aprovado sem modificação, segue para promulgação. Isso aqui é estava sendo, né, o grande lobby. E também trazendo aqui, né, um pouco dessa parte da simplificação desse novo sistema, já vem a previsão na Constituição que o IVA, né, ele não irá compor a sua própria base de cálculo. Então, com isso, a gente encerra inúmeras discussões que hoje em dia existem. Por exemplo, existia, né, a do ICMS, da base do PIS da COFINS. Isso já não vai existir mais, porque já vem essa previsão do destaque por fora. Então, ele não vai compor a própria base e também não vai compor a base de cálculo da CBS e da IBS. Então, evita, né, que a gente tenha esse tipo de discussão. Além disso, a previsão é de que essa arrecadação, né, ela vai ser vinculada ao local do consumo dos bens e dos serviços. Então, com isso, a gente encerra também essas discussões, principalmente relacionadas ao ISS, onde que é devido, onde a minha empresa está situada, onde eu presto serviço,
onde a pessoa me contratou. Então, assim, essa discussão vai acabar, porque vai estar relacionado ao local do consumo, tanto dos bens quanto dos serviços. Então, se nós estamos, por exemplo, em Belo Horizonte, vamos adquirir um produto de São Paulo para entregar na minha casa no Rio de Janeiro, o produto dessa arrecadação é no Rio de Janeiro. Então, isso também traz uma simplificação. A outra previsão, e isso aqui que o Congresso tanto destaca como sendo benéfico da reforma tributária, é o aproveitamento total do crédito em toda a cadeia. E isso a gente trouxe um exemplo logo na frente para a gente conseguir identificar, é o que eles dizem de tão favorável, porque hoje nós temos várias restrições para um aproveitamento de crédito, mas o que é importante destacar nesse aspecto é que as regras para esse aproveitamento vai vir numa lei complementar. Então, na tendência, né, que ocorre aqui no Brasil, pelo nosso histórico, é que exista alguma restrição nessa não cumulatividade plena. Mas a gente trouxe aqui na sequência um exemplo, levando, né, o cenário que a gente tem hoje, mas lembrando aí que essas regras vão vir no momento posterior. O que a reforma propõe? É que a incidência do IVA ela ocorrerá exatamente com base no valor que você agregou naquele produto. Então, aqui a gente pegou só para exemplificar uma cadeia em que uma indústria transformou algo em um produto. E ela vende isso por R$40, por exemplo. Então, o valor que ela agregou ali é R$40. Com essa regra da não cumulatividade plena, e considerando ali nessa estimativa da alíquota de 27%, naquela cadeia ali haveria uma incidência de IVA a R$10,80. E isso vai se repetindo ao longo da cadeia. O atacadista, quando vende ao distribuidor, ele, por exemplo, vende a R$65. Comparado aos R$40 da cadeia anterior, ele agregou o valor de 25. Então, haveria incidência só sobre aquilo que ele agregou. Então, os R$25 vezes 27%, e naquela cadeia ali, R$6,75 seria devido de IVA. Então, ao final da cadeia, quando o varejista vende ali ao consumidor final, o valor final do IVA, né, que totaliza nessa cadeia, é exatamente 27% sobre o valor final do produto. Então, isso traria ao consumidor também uma maior clareza sobre o que ele efetivamente está pagando ali de carga tributária. Então, para alguns setores, principalmente da indústria, se seguir a tendência do que se aplica no exterior, seria muito benéfico, porque haveria essa não cumulatividade plena, cada um pagaria o IVA, né, de acordo com o valor que agregou na sua cadeia. Então, seria algo muito bom. O problema reside mais para quem é o prestador de serviços. E a gente trouxe aqui um exemplo de como funciona hoje. Pensando em uma empresa, um prestador de serviços que está no presumido com uma receita de R$100 mil. A tributação total incidente, considerando ali um ISS de 5%, seria de 19,53%. E o que muda com a reforma? Essa mesma empresa, ela tomaria de créditos, e qual que é o ponto mais relevante? O prestador de serviço, o que a maior despesa dele é com folha de pagamento, e ali não seria um crédito. Então, a parcela que ela consegue tomar de crédito diferente da indústria é muito limitada. Então, nesse nosso exemplo, a gente ainda colocou ali que teria um aproveitamento de crédito de 5 mil. A tributação total seria em 37,88%. E, nesse exemplo, seria um aumento de 84% da carga tributária. O setor que eu trouxe, né, que conseguiu entrar nas exceções com a redução de alíquota, na sequência eu trouxe um exemplo, mas para a gente entender, a gente precisa entender antes como é cobrado o ISS dessas sociedades uniprofissionais. Eu repito, né, contadores, dentistas, arquitetos, engenheiros, médicos, advogados, é o pessoal que se encaixa aqui. Em Belo Horizonte, a cobrança do ISS ele é progressivo e vinculado à quantidade de profissionais. Então,
Se de 1 a 5, cobra-se esse valor de 243. Aí, do profissional entre o 6 e o 10, já é um outro valor, e assim sucessivamente. E aí, como eu mencionei, a própria legislação ela já vai trazer quem tem os regimes tributáveis específicos. Repito, as regras desses regimes serão estabelecidas em uma lei complementar, mas os setores que terão direitos aos regimes específicos já estão previstos no texto da Constituição. Isso aqui já estava previsto, esse cenário, no texto da Câmara, foi mantido pelo Senado Federal. Então, quem terá direito aí regimes tributários específicos? Setor de combustíveis e lubrificantes, sociedades cooperativas, serviços de hotelaria, restaurantes, aviação regional, de diversão e temáticos, serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos e operações contratadas pela administração pública direta. E esse outro ponto aqui já é uma novidade trazida pelo Senado. Também terão direito aos regimes tributários específicos as atividades esportivas, né, desenvolvidas por sociedades anônimas de futebol, agências de viagem e turismos, bens e serviços que promovam a economia circular. É um termo, né, bem genérico, então isso vai ser realmente definido pela lei complementar. O que é um bem e serviço que promove a economia circular? Então, vai ter lá as hipóteses. As operações de microgeração e mini geração de energia, operações que envolvam, né, a disponibilização da estrutura compartilhada de telecomunicações, concursos de prognósticos, operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, serviços de saneamento e concessão de rodovias e o transporte coletivo de passageiros rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo também. E como que ficam as questões dos benefícios fiscais atuais? Eles serão mantidos até dezembro de 2032, já previsão que é proibido, né, a restrição para a prorrogação desses incentivos fiscais além de 2032, ou seja, se tem um incentivo fiscal valendo hoje, ele vai poder vigorar somente até 2032. Se ele tiver previsto que ele vai poder, se ele seria, né, até 2035, por exemplo, não, ele vai ser extinto ali em 2032. Há, no texto da Constituição, a previsão da criação de um fundo para compensar quem possui os regimes fiscais condicionados, que são aqueles, né, que têm um prazo certo e sob condição. Aí há uma previsão de que isso é só uma estimativa, que vai disponibilizar um orçamento aí de 160 bilhões de reais para compensar as empresas que tenham esses regimes especiais por prazo certo e condição, mas todo o procedimento disso vai vir posteriormente numa lei complementar. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é exatamente isso, que a Constituição prevê esse fundo aí para compensação dos incentivos fiscais. E como que fica a questão do ressarcimento de créditos? Os saldos credores de ICMS elaborados até dezembro de 2032, eles serão compensados a partir do momento em que houver homologação pelos estados, e aí eles serão compensáveis com o IBS em até 20 anos, a partir de 2033. E as regras para esse aproveitamento também vai vir numa lei complementar. Então, na prática, considerando que, pelo nosso histórico, sempre que vai chegando próximo desse prazo, né, para esse aproveitamento dos créditos, o Congresso edita a lei e aumenta, posterga esse prazo. Quem tiver crédito de ICMS apurado, aproveita, porque isso depois, se conseguir efetivamente ressarcir, apurar, vai ser em até 20 anos. Então, é um prazo bem longo para um ressarcimento de crédito. E os créditos de PIS e COFINS, eles serão mantidos com a permissão para compensar com outros tributos federais e até o ressarcimento em dinheiro
desde que cumpra os requisitos estabelecidos na legislação em que estiver vigente. Então, vai precisar realmente observar o que estiver vigente no momento. E essa já foi uma alteração também promovida pelo Senado. Trazendo um pouco sobre imposto seletivo, acredito que muitos já tenham ouvido falar que ele está sendo aí comumente chamado imposto do pecado, porque ele vai incidir ali sobre os bens, direitos e serviços que a legislação entender como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, eles terão as alíquotas fixadas ainda por uma lei ordinária e a cobrança desse imposto também vai precisar observar aí o prazo, né, para ele começar a valer, que seria pelo menos 90 dias e o exercício atual. Então, sempre que comece a valer no ano seguinte, deve ter sido aprovado até outubro do ano anterior. E aqui a gente trouxe como que vai funcionar, né, as regras de transição. Começaria ali a partir de 2026, com a entrada proporcional da CBS à alíquota de 0,9% e o IBS à alíquota de 0,1%. E o que for apurado desse valor será compensado com PIS e COFINS. Então, nesse primeiro momento, o contribuinte não vai sentir, né, no bolso o impacto disso. Vai ser um momento realmente que o governo vai usar aí para medir, para realmente chegar na alíquota de referência, porque vai ver qual setor aproveita mais crédito de quê, vai ser um período aí realmente de teste para definirem a alíquota de referência. Em 2027, entra a implementação efetiva da CBS, já com a alíquota de referência fixada, e também começa a valer o imposto seletivo. Haverá a extinção do IPI, justamente pela entrada do imposto seletivo, e devendo observar ali algumas especificidades só da Zona Franca de Manaus. E aí, em 2027, o IBS incidirá com base nas alíquotas estadual e municipal de 0,05% cada. E aí a CBS vai ficar reduzida em 1%. Também é o período ali de teste para fixar a alíquota do IBS. Isso vai ser entre 2027 e 2028. E a partir de 2029 a 2032, as alíquotas do ISS e do ICMS, elas vão diminuir gradativamente. Ou seja, em 2029, vai pagar 90% da alíquota do ICMS e ICMS vigente hoje. Então, se sua atividade paga ICMS, por exemplo, 27%, em 2029 começa a cair gradativamente. É importante a gente lembrar que o sistema ele vai continuar até ali, né, 2033, de modo concomitante. Eles vão entrando proporcionalmente e a gente vai continuar pagando aí o ICMS e ICMS de cada atividade. E a partir de 29, gradativamente vai diminuir as alíquotas atuais e em 2033 implementa-se aí o sistema integralmente. Primeiro, aqui trazendo uma atualização da nota fiscal de serviços nacional. Então, a nota está em produção desde 1º de setembro para os MEIs que são obrigados a emitir nota de serviço e na Prefeitura de Porto Alegre desde outubro para alguns outros grupos. Agora saiu uma atualização ontem, então hoje tem mais de 1.000 municípios aderentes, conveniados, porém 305 somente ativos. De Minas Gerais, nós temos 145 conveniados e 34 ativos. Os que estão aqui no slide são os 34 ativos. Então, ainda é um ambiente em maturação, mas a gente recomenda que vocês cobrem seus municípios aí para que eles entrem, porque eles entrando, as notas fiscais deles estarão lá, de quem presta para eles estarão lá, então isso beneficia, né, todos vocês. Aqui o slide que eu comentei que Porto Alegre determinou algumas obrigatoriedades e que Porto Alegre está permitindo usar o sistema velho. Nota fiscal eletrônica, nós tivemos
duas notas técnicas recentes agora, uma em outubro e outra em novembro, tratando, né, na verdade, versões novas, não notas técnicas novas, uma tratando de regra de validação de combustíveis, né, do monofásico, e outra da NCM, algumas NCMs que impactam poucas empresas, mas que têm impacto lá na nota eletrônica. Aqui uma notícia de Salvador, Bahia, onde o município, se valendo daquela lei de simplificação que foi aprovada parcialmente ou que foi vetada parcialmente, né, o que preferirem, que é aquela lei que queria mudar os documentos fiscais todos do Brasil por um documento único, criar uma apuração única e criar um comitê gestor. Ela foi, na sua maior parte, vetada, mas a parte de simplificação como conceito e o comitê gestor foram aprovados. Eu entrei no 4G aqui. Então, na LGPD, houve um decreto que alterou a gestão ali. A gestão lá, quando ela foi criada, estava na Casa Civil e agora foi para o Ministério da Justiça. Então, aí tem algumas outras alterações, entraram alguns entes e saíram outros desse comitê aí. É uma questão que envolve um pouco de política, por óbvio, né? Cada governo tem ali a sua visão do que vai fazer a gestão. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Beleza. Então, Sergipe e Pernambuco criaram seus programas de conformidade. Eu gosto sempre de trazer, porque em São Paulo tem o Nos Conformes, no Ceará tem o Pai d'Égua, e em vários outros estados tem os seus programas, e na Receita Federal tem o Confia. E esses programas são programas que incentivam as empresas a caminharem para o cumprimento das obrigações de maneira voluntária e correta e, em consequência, traz benefícios. Então, um ressarcimento mais rápido, fura fila em algumas coisas e tal. Então, nesse momento, Sergipe e Pernambuco são mais dois que entraram. Da Reinf saiu uma nota técnica ajustando layouts. Minas Gerais dispensou o registro 1601 retroativamente a janeiro. Minas Gerais também confirmou a obrigatoriedade do 0221. Então, esse é um registro que trata da correlação entre os itens, né, comercializados. Também eu trouxe algumas reuniões para trás aqui, a Receita Federal chamou as empresas, alguns meses atrás, para apresentar que continua com muita dificuldade para validar os arquivos nesse aspecto aqui de unidade de medida de correlação. E trazendo para as empresas ajudarem a resolver o problema. E como resultado disso, avisaram que o 0221 seria obrigatório a partir do ano que vem. E os estados vêm adicionando isso na sua legislação, e agora em novembro Minas Gerais também adicionou. Então, para quem não viu nada disso ainda, precisa ver para não ter problema a partir de janeiro, porque se Minas Gerais não está preocupado com isso, a Receita Federal está. A Receita Federal vai avaliar e fiscalizar esse aspecto especificamente. Teve uma alteração no cronograma do FGTS digital, foi para março a produção, e aí lembrando, quando ele for para março, o pagamento ali vai estar unificado, né, do INSS, do FGTS. Teve uma mudança também do PIS sobre a folha, né, de pagamento, que estava na FD Contribuições, e agora está indo para o E-Social, né, a partir de janeiro de 24, né, ou agora. Foram publicadas ontem duas notas orientativas do E-Social, né, porque são dois layouts que estão em convivência, então são as mesmas alterações, mas em dois layouts diferentes. Aqui, a notícia e um levantamento, né, do Poder 360, de que está em discussão a questão da subvenção. A gente também já tratou em reuniões para trás aqui, tanto o Goulart e Culepículo quanto o Saulo da RSM trouxeram aqui informações sobre essa questão das subvenções, a gente já debateu aqui. Então, é um ponto que não existe hoje uma definição, ou pelo menos um entendimento único aí por parte do Executivo e do Legislativo. Então, medida provisória, projeto de lei, então ainda estão discutindo. Então, quem
está inserido nisso tem que estar atento, porque ainda deve mudar mais. Aqui o ato declaratório que rejeitou o convênio que tratava da transferência de crédito entre estabelecimentos. Então, é aquela famosa ADC 49, que vem lá do Rio Grande do Norte. Então, o STF tomou a decisão, combinou com o Legislativo de fazer uma lei complementar, a lei complementar ainda não saiu, e aí, enquanto isso, o CONFAS foi lá e fez um convênio. Teve a publicação de mais um layout, versão de layout do E-Social, e tem essa notícia e esse quadro aqui também do Poder 360, que fala dos estados que vão reajustar o ICMS. Então, a gente já está tendo um aumento da carga antes da reforma tributária, e a Receita Federal publicou uma nota, né, explicando que não deveria, né, não deveria ser aumentado o ICMS, porque a reforma vai manter a autonomia dos estados e eles poderão fixar uma alíquota. Então, eles vão poder, por exemplo, dizer que a alíquota dele, no pedaço dele ali, como exemplo, não é 10, é 11 ou é 12. Então, ainda vai ter essa possibilidade. Então, quem quiser aumentar, não precisa aumentar hoje, pode aumentar depois, né? Essa é a resposta da Receita Federal. Uma outra notícia de que a Receita Federal agora está atrás de quem aproveitou a tese do século, né? E para ver se registrou corretamente a parte do imposto de renda e contribuição social. Teve uma decisão do STJ que diz que produto intermediário, né, é insumo, né, de maneira geral, assim, tem direito a crédito, né? Então, considerando esse período ainda que a gente tem aí de 10 anos de transição, ainda é relevante. Em Minas Gerais é um exemplo, né, que teve a questão dos produtos intermediários, então vale a pena também, se alguém não viu, dar uma olhada. Tivemos o veto da desoneração da folha de pagamento, então, assim como aconteceu, né, no governo anterior, né, nesse governo também foi vetado, e aí acredita-se que o Legislativo vai derrubar o veto, né? E até lá estão em negociações diversas e principalmente tentando colocar isso para depois da reforma tributária.